E aí, tudo bom? Tá tudo tranquilo mesmo? Será que tá mesmo? Vocês estão estudando? Ah, fala sério. Então tá, vamos fazer o seguinte então. Nós já falamos aí um pouquinho de asma, a gente já falou um pouquinho de bronquite, nós já falamos um pouquinho até do enfisema. Tá? E aí é bom, né, trabalhar com a questão do sistema respiratório, principalmente pelas possibilidades, pelas perspectivas. E quando a gente fala aí de sistema respiratório, é muito associado ao ambiente que a gente vive, a esse ar ambiental, essa estrutura, que é importante que exista aí um controle do ar ambiente, um ambiente seja arejado, justamente para poder melhorar as condições ventilatórias. E agora, dando prosseguimento, dando continuidade, nós vamos trabalhar com edema agudo de pulmão. O edema agudo de pulmão, alguns até falam, é o afogamento pulmonar, o paciente está afogando. Não, na verdade não é afogamento, é o edema agudo de pulmão. É uma síndrome clínica, é uma patologia clínica importante, em que haverá o acúmulo de líquido. Vai acumular líquido no espaço alveolar, lá nos alvéolos, e também na região intersticial dos pulmões, ou seja, entre as estruturas celulares que vão formar o pulmão. E pode, claro, ter diversas causas, mas ocorre um acúmulo de líquido. E lógico que, pensa comigo, se ocorre um acúmulo de líquido no alvéolo, o que vai começar a dar problema? Hein? O que vai gerar aqui, ó? Por quê? Porque não tem não tem a hematose. Porque não vai acontecer o processo de expulsão desse oxigênio e a entrada do gás carbônico nas vias aéreas, não é? Que? Vocês têm que me corrigir, vocês têm que falar assim, pessoal, você está errado, isso é um absurdo. Quando a gente fala de hematose é porque nós estamos falando que haverá a absorção, a entrada do oxigênio na circulação sanguínea e a saída do gás carbônico. Professor, o senhor está errado, então corrija a sua fala. Então vou corrigindo. Então, quando ocorre essa lesão nos alvéolos, vai trabalhar diretamente com a deficiência da absorção do oxigênio e a liberação do gás carbônico, gerando um quadro aí de hipoxemia, uma redução, tá? Uma queda. Logicamente que somado a isso, um esforço respiratório muito maior, vai reduzir a complacência pulmonar, vai reduzir aí essa mobilidade pulmonar, essa estrutura elástica do pulmão e vai reduzir também a ventilação. Vai diminuir esse processo ventilatório com a presença do edema. Existe o acúmulo de líquido, tá, dentro da estrutura alveolar, e aqui vem o exemplo, tá, da estrutura alveolar normal e o líquido acumulado dentro dos alvéolos, indicando a presença do edema agudo de pulmão. A origem é de forma abrupta, que ela surge de uma vez só, já surge, como ela chega chegando, tá? Tipo assim, cheguei chegando, eu sou edema, vou provocar todas aqui. E logicamente vai ser associado a complicações de uma insuficiência cardíaca congestiva do lado esquerdo, porque aí vai acumular sangue lá na estrutura pulmonar, vai gerar um aumento de líquido intersticial, vai comprometer os alvéolos, taquicardia, pode ser taquiarritmia, alterações do ritmo cardíaco, infarto agudo, quando houver aí um comprometimento da função do ventrículo esquerdo, fazendo com que ele trabalhe menos, mais lentamente, diminuindo o débito. Estados terminais de neoplasias podem levar a essa condição desse edema. Inalar fumaça, porque vai alterar a função dos alvéolos, pode danificar e irritar a estrutura alveolar. Drogas ilegais, cocaína, heroína, quimioterápico, alta altitude, porque aí o oxigênio é mais escasso, você vai ter que forçar mais a expansão, pode acumular líquido por causa da pressão atmosférica que é menor. A pneumonia, pode ter aí síndrome da angústia respiratória do adulto, SARA. A mesma síndrome respiratória aguda que está acometida por causa do Covid. Afogamento, pode acumular líquido nos alvéolos. Insuficiência renal. Que? Insuficiência renal? É lógico. Volume circulando, o rim não funciona direito, vai começar a dar edema em qualquer parte do corpo. E pode dar edema no pulmão, edema agudo. Estreitamento das arteríolas, que vão conduzir o fluxo sanguíneo para o rim. E alguma lesão grave pode provocar também
Quando se trabalha com edema agudo de pulmão, o principal sintoma, claro, é a dificuldade de respiração, é a dispneia, dessa dificuldade intensa, que vai aí estar presente, tá? Até mesmo a incapacidade do paciente ficar deitado, ele não vai conseguir ficar deitado por causa dessa dificuldade, não aguenta, e vai ter ainda, é presente esse quadro, tosse com sangue e pelo fato, imagina lá, alvéolo cheio de secreção. A tosse é rosa, a tosse é espumosa, é característica do edema agudo. Sudorese, ansiedade, ele começa a ficar ansioso, porque não consegue respirar direito, vai ter dispneia, tonteira. Ele vai ter essa lipotímia de, nossa, ai, rodando tudo. Ele vai ter esse quadro. Pode apresentar edemas em membros inferiores, pode ser um sinal importante. Então tem que estar de olho no paciente. Eu diria até o contrário. Paciente que está apresentando edema de membro inferior, comprometendo toda a estrutura de membro inferior, é bom estar atento para que não evolua o quadro para um edema agudo de pulmão. Cianose, lábio, dedo, estrutura nasal, estrutura auricular, hipertensão e palidez. Tá? Hipertensão, o que tem a ver? Aumento de volume. Está liberando menos líquido, aumenta o volume circulante, pode gerar hipertensão no paciente. O diagnóstico é feito aí de duas fases distintas para trabalhar com edema agudo de pulmão. Posso trabalhar de duas formas. Constatação clínica, que existe aí, claro, uma congestão pulmonar grave. E, claro, a aplicação aí de cuidados terapêuticos, de medidas de tratamento adequadas para estabilizar o quadro, para fazer com que realmente esteja estabilizado. E a segunda fase é o diagnóstico, sendo direcionado aí para etiologia, né, para a origem, visando aí medidas mais específicas. Então, primeiro trata das condições emergenciais, as condições para estabilizar o quadro do paciente, para minimizar a questão da dificuldade. E depois disso, procura saber o que está levando a esse quadro de edema para buscar efetivamente os tratamentos mais corretos. Então, o diagnóstico é baseado nesses princípios. Estabiliza o quadro, melhora, oxigenou legal, beleza. Daí para frente é que vai ser trabalhado as outras condições que levaram a este edema. Eletrocardiograma pode ser utilizado na questão do diagnóstico, porque ele vai estar ali identificando se tem alguma arritmia, alguma alteração nos traçados do próprio eletro, na função do músculo cardíaco. Radiografia de tórax, para poder observar aí se tem alguma congestão venocapilar, redistribuindo o fluxo sanguíneo, principalmente para a região dos ápices do pulmão. Pode ser trabalhada com a gasometria arterial, que vai aí trazer alterações no padrão gasométrico. Vai ter alteração na estrutura de gases presentes no sangue arterial. Aqui os desenhinhos do eletrocardiograma, dos eletrodos que vão estar presentes. Raio-x torácico que vai ser utilizado. Ecocardiograma, que pode ser utilizado para se desenvolver, para se buscar alguma cardiopatia associada à estrutura de válvulas ou até mesmo alguma cardiopatia congênita, e vai determinar aí a função do ventrículo, a função do átrio na sua questão ventricular sistólica e diastólica, e também ajudar na indicação terapêutica. E como é a estrutura do pulmão, essa é a razão de mencionar especificamente o átrio esquerdo. Essa é a razão principal de falar aqui, ó, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, desculpa, porque justamente que é de, o átrio também, porque é do lado esquerdo que recebe o sangue da estrutura do pulmão. E exames laboratoriais podem ser utilizados aí para você saber o que está acontecendo com o paciente. O tratamento vai ser baseado primeiro na medida inicial. Pô, o cara chegou lá com edema agudo, tá tendo dispneia, tá tendo uma baixa saturação, um esforço muito grande, tá ansioso, tá nervoso. O principal objetivo é manter o paciente sentado, Fowler talvez, para melhorar o padrão respiratório e reduzir o retorno venoso para os pulmões, diminuir um pouquinho. Tá? O oxigênio vai ser fornecido imediatamente para suprir essa demanda e vai ser utilizado aí medidas para trabalhar com a congestão pulmonar, e são medidas que vão ser usadas independente da origem, independente da causa, da etiologia, e pode ser empregado diurético, vasodilatador, vasodilatador exceto se o paciente já não tiver com hipotensão. Porque imagina só, o cara está com hipotensão, você taca vasodilatador, o que acontece com a pressão? Despenca.
Então isso não vai ser utilizado. Por isso que é importante monitorar sinais vitais dos pacientes. E morfina para a questão dolorosa, para diminuir um pouco a ansiedade, para tirar essa dor que ele pode estar sentindo pelo esforço respiratório. Então, são cuidados importantes que a gente tem que estar acompanhando. Cuidados nossos, assim, ó, eu, você e eu, nós vamos cuidar do paciente. Aqui, ó, hipovolemia, então a gente tem que estar atento se está tendo uma queda de volume, monitorar sinal vital e sempre estar comunicando qualquer alteração que possa acontecer. Providenciar um acesso venoso, fazer punção, justamente por causa das medicações que podem vir a ser administradas e prescritas. Reduz o estresse, reduz a ansiedade. Respira, mantém o paciente mais calmo. Tranquilidade. Manutenção de via aérea, com gotejamento aí de medicamento lento, gradual. Tá? E claro, realizando balanço hídrico rigoroso desse paciente. Administrar os medicamentos conforme está prescrito, conforme está determinado. Olha a saturação, hein? Pega lá o oxímetro, dedinho, verifica a saturação de oxigênio desse paciente. Posicione o paciente com as perninhas pendentes para ficar mais livre o fluxo. Posição de Fowler, sentado. E preste um apoio psicológico se for necessário. Lembre-se que edema agudo de pulmão, ela é uma condição que vai trazer aí um déficit respiratório para esse paciente, vai trazer uma alteração. É a mesma condição de você imaginar o seu caso. Você tentando ventilar, você tentando respirar, você puxando esse ar para tentar ventilar e não conseguindo, e não tendo essa condição. E diminuindo gradativamente seu esforço respiratório. E aí você vai ficando ansioso, nervoso, agitado. E é uma causa aguda, de início súbito, ela desenvolve. Então a gente tem que ficar de olho, tem que acompanhar o paciente e prestar os devidos cuidados e prestar a assistência necessária. Turma, até a próxima sem falta. Ó, sai daí não. Daqui a pouco eu volto. Até!